hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais e a lógica é que a gente traga nessa noite uma palavra voltada à família, voltada aí da perspectiva paterna. Mas eu quero convidar vocês nessa noite a refletir sobre uma mensagem não da perspectiva paterna, mas da perspectiva do filho. Quem de nós nunca foi repreendido pelo seu pai? Quem de nós nunca foi corrigido pelo seu pai? Quem de nós, de vez em quando, nunca foi castigado? Até uma palmada não levou do seu pai por causa de uma travessura? O meu pai nunca levantou a mão para me bater. Não que isso seria algo bom, porque um olhar de meu pai era muito pior do que uma surra de minha mãe. Mas o fato é, amados, que aquele que ama, e aí eu tomo como ponto de vista a figura paterna e até mesmo a figura materna, quando vê o seu filho, quando vê a sua cria, quando vê os seus em situações erradas, em situações equivocadas, ele vai disciplinar. Ele vai gerar em você um castigo, ele vai gerar em você uma correção, para que você possa tornar o caminho qual ele tinha orientado a você, o caminho que ele tinha idealizado para você. A disciplina bíblica, ela é diferente da perspectiva secular. A disciplina bíblica, ela não é gerada por vingança. A disciplina bíblica, ela não é gerada por uma autossatisfação daquele que disciplina. Não. Muitas vezes, o castigo bíblico, ele está muito ligado àquilo que um pai faz com o filho, como eu acabei de dizer. O pai que ama o filho, ele disciplina. O amor de Deus, ele também é manifestado por uma lei natural que nós conhecemos muito bem, que é chamada de lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta. Em outras palavras, as nossas ações, elas vão gerar consequências. Baixa um pouquinho o retorno. E aí eu quero lembrar junto com você o que Deus disse a Adão, o que Deus disse a Eva quando estava no jardim do Éden. Não coma, pois no dia que você comer, certamente morrerás. Deus estava dando ali uma orientação. E o que é que os dois fizeram? Comeram. E aquilo que eles sofreram foi consequência da escolha que eles tinham tomado. Personagens bíblicos como Davi, por exemplo, o rei Davi, que após cometer atos completamente errados, atitudes completamente equivocadas, foi disciplinado por Deus. E essa disciplina dada por Deus, obviamente de uma forma muito amorosa, fez com que ele viesse a refletir sobre os seus erros e se corrigir, levando Davi ao arrependimento. Não é por isso que nós educamos os nossos filhos, não é por isso que nós disciplinamos os nossos filhos, até castigamos às vezes. Para que ela possa se arrepender da sua travessura, se arrepender do seu mau comportamento, reconhecer o seu erro e voltar ao caminho. Eu tive um chefe, amados, que ele dizia assim: enquanto eu estou te repreendendo, enquanto eu estou te disciplinando, está tudo bem, porque isso prova que eu tenho um apreço por você. No dia que você não ouvir a minha repreensão, no dia que você não ouvir a minha disciplina, fique preocupado, porque alguma coisa de ruim vai acontecer. Aquele que ama, ele disciplina os seus.
A disciplina, amados, é uma forma de orientação. Israel havia se dividido em 2 reinos: Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte era formado por 10 tribos, o Reino do Sul era formado pela tribo de Benjamim e pela tribo de Judá. O Reino do Sul, chamado Reino de Judá, havia se afastado de Deus, havia se afastado do seu pai, havia cometido erros gravíssimos. Reis como Jeocais e Joaquim se afastaram de Deus, os seus corações estavam longe do coração do Pai, eles promoviam a injustiça, eles promoviam a idolatria, e o pior, eles faziam com que todo o povo pudesse seguir os seus erros. E aí eu quero convidar você, nessa noite, a fazer uma leitura comigo, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel. Iremos ler capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Livro do profeta Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, eu estarei lendo na versão transformadora, certamente a irmã Edileuza vai colocar aqui. Todos acharam? Amém? Põe aqui, irmã Edileuza, nova versão transformadora, e nos diz assim o texto. O Senhor deu essa mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, líderes do povo. Ouçam, todos os que habitam na terra. Em toda a sua história, já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu. E que os seus filhos contem aos filhos deles e transmitam esta história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram a colheita, os gafanhotos migradores comeram aquilo que restava. E então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles os gafanhotos destruidores. Despertem, chorem bêbados, lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas. Todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu a minha terra. O exército terrível, tão numeroso, que não se pode contar. Os seus dentes são como os dentes de leões. As suas presas como presas de leoa. Destruiu as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou a sua casca e as destruiu. Os seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como a moça vestida pelo luto, que lamenta a morte do seu noivo. Pois não há cereal e nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem a casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra está desolada. O trigo já está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas do campo estão arruinadas. Amém? Deus, mais uma vez, Senhor, louvamos, pedimos a Tua orientação, pedimos a Tua iluminação, para que assim, ó Pai, possamos extrair, Senhor, aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, é o que nós oramos ao Senhor, Pai. Amém. Amados irmãos, o profeta Joel, ele profetizou a disciplina do Senhor antes do grande dia do Senhor, o qual os demais profetas falavam a respeito de Israel. Profecia essa que os habitantes de Jerusalém seriam levados cativos para a Babilônia. Joel disse que antes que isso acontecesse, uma grande nuvem de gafanhotos viriam sobre aquela cidade, não somente sobre aquela cidade, a cidade de Jerusalém, mas sobre toda a região da Judéia, todo o reinado da Judéia, e traria sobre aquele povo grande fome, e isso era consequência das suas ações, isso era consequência do distanciamento que aquele povo estava
tomando de Deus. O distanciamento que os reis estavam levando o povo de Deus. Para que Deus pudesse então libertar, ou melhor, liberar o perdão daquele povo, eles precisavam compreender que aquilo era uma orientação de Deus para suas vidas, compreender que aquela ação era a forma a qual Deus estava utilizando para repreendê-los, para corrigi-los, para trazê-los de volta ao caminho o qual Deus havia determinado, para que eles pudessem refletir sobre isso e arrepender do seu afastamento de Deus, tornando-se assim aos caminhos do Senhor. Joel profetizou um grande desastre para aquela nação. Verso 11 do capítulo 2 nos diz assim: o Senhor está na frente do seu exército, como um grito, ele o comanda, e o seu exército poderoso segue as suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? É claro que o profeta Joel, ele vai trazer aqui uma linguagem toda simbólica, uma linguagem bastante excessiva, para que isso de alguma forma pudesse mover o coração do povo, isso de alguma forma pudesse trazer clareza a respeito da insatisfação a qual Deus, na figura de pai, estava para com os seus filhos, Israel, ou melhor, Judá. E aqui alguns teólogos vão dizer que essa profecia de Joel, ele vai apontar exatamente para a contemporaneidade dos demais profetas que falavam sobre a vinda do reinado de Nabucodonosor, que levaria Israel para a Babilônia, onde passaria ali um grande período de exílio, de castigo. Mas o que dizia de fato a profecia de Joel? Joel estava dizendo, irmãos, que uma grande nuvem de gafanhotos chegaria naquela cidade, que uma grande nuvem de gafanhotos invadiria Judá e que devoraria todas as plantações, ou seja, o povo ficaria completamente com fome, não haveria mais alimento para que aquele povo pudesse consumir, não haveria mais vinho para que aquele povo pudesse beber. Deus é aquele que manifestava o seu amor, fazendo com que o povo fosse próspero, mas Deus também era aquele que, diante das atitudes erradas, diante das atitudes equivocadas, diante do distanciamento do povo, Deus também tirava. Capítulo 2, verso 1 ao verso 5, é um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas, como o amanhecer se estende pelas montanhas, assim surge um grande e poderoso exército, ou seja, a nuvem de gafanhotos que se direcionava à região da Judéia, diante da visão do profeta Joel, escurecia o dia, ou seja, ele estava diante de uma nuvem de gafanhotos que gerava uma sombra intensa sobre a terra, escondia o dia, e diante dos olhos dele parecia um grande exército que vinha saltando sobre as casas, que vinha saltando sobre os montes, na direção da lavoura. Eu nunca vi algo parecido, e nunca algo assim verá. À frente deles, o fogo arde, atrás deles vem como chamas, diante dele a terra se estende, bela como um jardim do Éden, e atrás deles só há desolação. Aonde aquela nuvem passava, ela devorava as plantações, os armazéns que eles tinham guardando o seu alimento. Aonde aqueles gafanhotos passavam, devorava todo o alimento que o povo tinha para comer. Eles parecem cavalos e atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes, eles alcançam. O barulho que eles fazem é como um estrondo de carros, como fogo crepitante, que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança pela batalha. Assim era o castigo, qual o profeta Joel
tinha visto que seria a forma a qual Deus estava preparando para trazer o povo ao arrependimento. Eu me lembro que, há algum tempo, eu vi uma peça teatral, onde um homem entregava a sua vida a Jesus, entregava a sua vida a Deus. E em oração ele dizia a Deus que estava entregando a ele todos os seus caminhos, todas as suas decisões. E nessa peça, essa entrega era representada por uma cadeira. E aquele homem permitia com que Jesus sentasse naquela cadeira, ou seja, permitia com que Jesus tomasse as decisões de sua vida. Permitia com que todas as orientações tivessem a iluminação de Deus, tivesse a escolha de Deus, fosse pautada em princípios bíblicos. Mas as demandas vieram chegando e a cada demanda ele pedia licença para que Jesus se levantasse e para que ele mais uma vez se sentasse e tomasse as suas próprias decisões. A peça teatral, ela ilustrava isso de uma forma tão interessante que em alguns momentos aquele homem literalmente derrubava Jesus da cadeira das escolhas da vida que ele tinha. Ele não mais pedia para que Jesus levantasse, mas ele simplesmente empurrava Jesus, se assentava e tomava as escolhas mais tortuosas que a vida humana pode levar. Até o ponto em que Jesus não mais o orientou. É claro que isso é uma peça teatral. O grande problema, irmãos, é que nós tomamos muitas decisões em nossas vidas, em nossa caminhada, assim como os reis de Judá tomaram, tirando Deus das suas vidas. Decisões que temos plena consciência do caminho em que devemos tomar e simplesmente seguimos pelo caminho oposto. Permitimos com que o mal nos abrace. Perdemos a alegria de estar na presença de Deus e substituímos essa presença pela efêmera sensação de prazer. E essa sensação, ela tem uma tendência a nos levar à destruição. O segundo ponto, Joel, ele instruiu o povo de Judá ao arrependimento. Capítulo 1, verso 13 e o verso 14 nos diz assim: vistam-se de panos de saco e chorem, sacerdotes, lamentem. Vocês que servem diante do altar, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal, não há vinho para oferecer no templo. Convoquem um tempo de jejum, juntem um povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos os que habitam na terra para que juntos, no templo do Senhor, seu Deus, e ali vocês possam clamar a Ele. Joel está aqui, irmãos, instruindo o povo ao arrependimento. Olha, vocês estão seguindo por esses caminhos tortuosos, mas ainda há uma oportunidade para vocês. Vocês precisam voltar aos caminhos do Senhor. Vocês precisam se juntar, vocês precisam orar, vocês precisam fazer ações dignas de arrependimento. Capítulo 2, verso 2 e o verso 13. Por isso diz o Senhor: voltem para mim, de todo o coração, venham a mim com jejum, venham a mim com choro, venham a mim com lamento, não rasguem as suas roupas em sinal de tristeza, rasguem os seus corações, ou seja, o arrependimento ele precisa ser sincero, não simplesmente para que as pessoas vejam, mas para que Deus possa ver. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com Deus. Imagina um pai chamando a atenção de um filho, chamando a atenção de uma filha e diz assim: olha, você fez
isso de errado e você precisa se arrepender do que você fez, vai agora para o teu quarto e pensa naquilo que você está fazendo. Essa, amados, foi exatamente a atitude de Deus diante da visão do profeta Joel. Arrependa daquilo que você fez, arrependa do seu comportamento equivocado. A disciplina, ela amolece o coração. Me lembro quando Isaac ainda era criança, por incrível que pareça, Isaac também era levado, a palmada não resolvia. E quando eu dava umas palmadas, me irritava porque ele não chorava. Ele não demonstrava arrependimento. Mas se desligasse o computador era pior do que uma surra. E isso conduzia ele a refletir sobre o erro que ele tinha cometido, e daqui a pouco ele procurava o pai, eu procurava a mãe e dizia assim: pai, desculpa por aquilo que eu fiz. Mãe, desculpa por aquilo que eu fiz. Percebe, amados, o princípio paterno de Deus para conosco no ato da correção? É isso que Deus faz. É esse o nosso relacionamento com o Pai. O profeta Joel, ele compreendeu que esse era o objetivo final da sua profecia. Levar aquele povo a entender que Deus estava presente. Que Deus, ele era real diante da compreensão daquele povo que estava tão distante, de repente acreditava que Deus nem existia mais. Ah, Deus não castiga, não. Eu posso fazer aquilo que eu quero, Deus não está nem aí para mim, não. Joel está dizendo para o povo o contrário. Deus, ele observa você. Deus, ele está presente. Deus, ele quer a sua fidelidade. Quando a comida, quando a bebida, que são providas por Deus, viesse faltar na mesa do povo, ou melhor, não somente nas suas mesas, mas também nas suas plantações, isso faria com que o povo refletisse: Deus me deu, mas Deus também tirou. Você compreende que Deus é aquele que provê todas as coisas na tua vida? Deus também provia para a mesa do povo de Israel, para a mesa do povo de Judá. E quando teu filho faz algo de errado, você não tira aquilo que ele necessita, você não tira aquilo que ele gosta. Para que isso gere reflexão. A dor, muitas vezes a doença, muitas vezes a falta daquilo que é básico, tem uma tendência a nos aproximar ainda mais de Deus. Tiago capítulo 4, verso 8 ao verso 10 nos diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, e vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentações e um profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, que haja tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele exaltará a você. Nosso arrependimento precisa ser sincero. A nossa face precisa expressar o nosso pesar. Eu errei. Vou ali no quarto agora orar e pedir perdão a Deus. E eu saio rindo com isso. Isso reflete verdadeiro arrependimento? Não. Teu filho, após a sua repreensão, olha para você, sorri e diz assim: me perdoe, pai, sorrindo. É uma expressão sincera? Não. Porque o verdadeiro arrependimento,
ele vem acompanhado de choro, ele vem acompanhado de lágrimas, ele vem acompanhado de lamentações. E dessa forma nós precisamos nos direcionar a Deus. O rei Davi, nós falamos sobre ele na introdução da mensagem, ele foi disciplinado por Deus. E ao refletir sobre o seu pecado, ele se arrependeu e derramou lágrimas. Terceiro ponto, Joel, ele profetizou a bênção de Deus sobre o povo. Quando nós somos repreendidos e essa repreensão nos conduz ao arrependimento, Deus é aquele que nos perdoa e nos abençoa. Eu já contei aqui dezenas de vezes a história do bolo de chocolate. Eu vou contar de novo. Cadê a irmã Célia? Está lá atrás. O bolo de chocolate. Menino, não come o bolo de chocolate aqui na geladeira. Se você comer o bolo de chocolate, você vai tomar 10 bolos. 10 bolos na mão. E aí o que é que acontece? A mãe sai e o menino come o bolo de chocolate. Quando a mãe chega, estende a tua mão para poder receber o castigo referente à sua desobediência. E o menino chorando ali, estende a mão e a mãe começa, 1, 2, a mão do menino já estava inchada com 2 bolos, com a palmatória. Vira a outra mão, 3, 4, e o menino já desesperado gritando, e a mãe olha para ele assim, tá bom, chega. Toma aqui R$5 e vai ali comprar um sorvete. Ele merecia quantos bolos? Só tomou quantos? 4. Isso se chama misericórdia. Ele merecia, mas Deus não deu. Assim somos nós. O que é que a gente merece? A Bíblia diz que o nosso pecado faz distanciamento entre nós e Deus. Nós não somos merecedores da sua graça. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram e estão afastados de Deus. Todos pecaram e estão condenados a uma eternidade longe de Deus. Mas é isso que Deus faz? Não, Deus não nos permite fazer isso. Se chama misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E os R$5 para comprar o doce se chama graça. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos dá. Deus assim abençoa as nossas vidas. Joel então profetizou a bênção de Deus sobre o povo. O povo, se realmente se arrependesse, se realmente se voltasse a Deus, Joel está dizendo assim, ó, faz isso. Volta-se para Deus, se aproxima ao Pai novamente, corrige os teus caminhos, porque Deus ele tem uma bênção sobre a sua vida. Porque Deus ele tem a sua graça para derramar sobre a sua vida. Verso 28 ao verso 32 do capítulo 2 de Joel. E então depois que eu tiver feito essas coisas, ou seja, depois que o povo se arrepender, depois que o povo se voltar para Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e naqueles dias eu derramarei do meu espírito. Até mesmo sobre os servos e sobre as servas, farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como um sangue, antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois algum no Monte Sião e em Jerusalém, alguns no Monte Sião e em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamou.
Deus tinha uma bênção especial para aquele povo. Deus tinha a sua graça a manifestar sobre a vida daquele povo. Historicamente, Judá foi devastada pela fome. Logo em seguida, Judá foi levada cativa para a Babilônia, onde passou ali um grande período de tempo, 70 anos ali cativa, né? Levada para um outro país, viveu uma outra cultura, uma outra realidade, ficou afastada do templo de Deus, ficou afastada da cidade santa, e isso trouxe muita angústia para aquele povo, isso trouxe muito arrependimento para aquele povo, e isso simboliza o castigo que nós recebemos dos nossos pais, que nos faz refletir sobre os nossos erros, que nos faz refletir sobre as nossas falhas. Vivemos hoje no tempo da graça. Talvez não soframos aquilo que Israel sofreu. Talvez não vivamos aquilo que Israel viveu. Talvez não seja tirado de nós aquilo que Deus tirou de Judá. Mas nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Quantas vezes nos afastamos? Quantas vezes nos esfriamos? Quantas vezes tiramos Deus da cadeira das nossas decisões e tomamos esse lugar e fazemos escolhas terríveis para as nossas vidas, sabendo que Deus, em momento algum, tomaria essa decisão por nós? Deus ensinou aquele povo a amar. E talvez, amados, nós passamos por situações em nossos dias que também nos ensinam a amar a Deus. Passamos por situações em nossos dias que nos gera sofrimento, e essas decisões muitas vezes somos nós que tomamos e vivemos aí consequência dos nossos atos. Mas ainda há tempo para arrependimento. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, Pedro afirmou que aquele evento era o cumprimento da profecia de Joel, que Deus derramaria a sua graça, e Deus estava derramando sobre eles a sua graça, que Deus derramaria a sua bênção, e Deus estava derramando sobre eles a sua bênção. Deus estava derramando sobre o seu povo o teu Espírito Santo. Não somente os reis teriam uma unção de Deus sobre as suas vidas, não somente os líderes, não somente os profetas, mas todo o povo, os mais simples, todos aqueles que invocassem o seu nome. Eu quero convidar você nessa noite a refletir. Refletir sobre as suas ações. Refletir sobre as suas decisões. Refletir sobre os caminhos que você tem traçado. Há quanto tempo você está longe dos caminhos de Deus? Talvez você viva situações que te façam refletir. Será que se eu estivesse na presença do Pai, eu estaria passando por isso? Talvez você até estaria passando por determinada situação, mas com a plena convicção de que Deus estaria ao teu lado. Talvez você estivesse passando por lutas, mas você teria a certeza de que Deus é aquele que estaria contigo nessas batalhas. Mas Israel estava vivendo uma realidade completamente diferente. Israel estava literalmente, me perdoem, Judá, literalmente distante de Deus. Mas Deus proveu para que eles pudessem estar próximos de novo, como um pai provê a sua relação com o filho, para que eles pudessem
invocar o seu nome mais uma vez, como um pai gosta de ouvir o seu filho o chamar. Deus proveu para que eles pudessem estar em tua presença, como talvez os seus filhos estavam contigo hoje, no almoço do Dia dos Pais, vivendo a comunhão, vivendo um momento especial, vivendo na presença do Pai. A minha oração é que você possa refletir sobre essa mensagem de hoje, que você possa compreender que Deus, por mais distante que você possa estar vivendo, por mais dificultoso que seja a sua vista, se aproximar do Pai, assim como o pai do filho pródigo, ele se encontra com os braços abertos para envolver a sua vida em teus braços, em nome de Cristo Jesus.